eu preparei um material assim, inspirado no tema, naturalmente, e trouxe o Chaitanya Charitamrita, o Antya Lila, já o volume 2, no capítulo 20, que é o último capítulo, último ou penúltimo, de todo o Chaitanya Charitamrita. Nesse último capítulo de todo o Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Mahaprabhu ele já está no seu nível mais elevado de êxtase por cantar os santos nomes. E ele veio nessa encarnação específica para entregar o Mahamantra Hare Krishna. Lembremos que antes dele o Mahamantra era cantado confidencialmente. Aqui não poderia ser cantado, por exemplo, por causa das grades vazadas. Tinha que ter parede ou vidro e forro de gesso para o mantra não sair, porque era secreto. E imagine que era considerado extremamente benéfico, mas ao mesmo tempo era secreto. Então Chaitanya veio com a ideia de: vamos acabar com isso, minha gente. Chega de esconder o tesouro. Vamos liberar isso. É dito que ele rompeu as comportas do reservatório. Quando a gente ouve falar que algum aqui açude, um dique ou um reservatório, uma barragem de água assim, rompe as comportas, a gente imagina o estrago que faz, né? Foi o que ele fez. Ele rompeu as comportas do reservatório de amor por Deus. E as águas saíram inundando, devastando assim todo mundo, e chegaram até Recife. Então ele disse: chega desse negócio de ser escondido, vamos levar para o público. Todo mundo tem direito, não importa quem seja, não importa. Na época que ele nasceu, quando ele apareceu na Índia, a região dele era dominada pelos muçulmanos, e os muçulmanos e os hindus tinham uma rixa religiosa muito grande. Como os muçulmanos tomaram o governo e reprimiam e oprimiam os hindus, então os hindus faziam tudo escondido, e se criou também um elo de diplomacia entre eles, porque os hindus eram muito tolerantes e os muçulmanos eram conhecidos pela intolerância religiosa, mas os hindus pela tolerância, por causa do cultivo da ciência espiritual. Então deixavam os hindus mais tolerantes, porque eles viam que religião era um detalhe, não era o X da questão da espiritualidade, que era apenas um detalhe. Mas os muçulmanos não eram muito assim, então eles tinham suas dificuldades. Então Chaitanya Mahaprabhu disse: nós estamos vendo ondas e ondas e ondas de pessoas hindus com medo do governo, estão aceitando o islamismo por causa da pressão do governo, e nós temos o maior tesouro aqui guardado, vamos dar para todos. Então ele fez isso que o Kirtanarasa fez hoje, ensinou todos os detalhes. A mridanga é a flauta de Krishna, e os kartam quem toca kartam fica mais distante do microfone. Então ele explicou tudo isso e preparou todo mundo para ir para a rua, e um dia foram para a rua mesmo e causaram sensação, e por aí, e daí começou e não parou mais até hoje. Até hoje a gente faz, né, assim. Então Chaitanya Mahaprabhu, essa personalidade que veio nesta era que é chamada Era das Desavenças, o menor motivo se torna uma grande confusão. A gente já ouviu falar do tal da gota d'água, né? A tal da gota d'água. Então isso aí reflete exatamente como funciona essa era que estamos vivendo. Tudo é a gota d'água. Todo mundo está com o copo cheio. Então
a gota d'água transborda e começa uma confusão que não tem fim. Isso é desavença, era de Kali, a era que nós estamos. Ninguém tem paciência. Ninguém tem a mínima paciência. Nem concentração fica assim. Vocês já ouviram falar de alguém que tem déficit de atenção? Pois é, virou moda. Todo mundo tem depressão, tem déficit de atenção, tem não sei o que mais. Isso é Kali Yuga. Kali Yuga, ninguém tem concentração. Isso que o Kirtanasa pedia para hoje, aqui, agora, vamos fazer o Kirtan agora, vamos pensar no Mahamantra. Ele deu uma cifra altíssima, 27 mil, não sei quantos mais de 27 mantras. Mais de 27 mil nomes de Deus quando se canta. Então, ele falou que era a oportunidade, pelo menos um desses, a pessoa cantar puramente, com concentração. Imagine, né? E a gente não tem essa facilidade natural. É preciso adotar um processo especial, de austeridade, porque natural não é. Natural não é. Concentração, paciência, bondade, nada disso é natural nessa era. O que é natural é cotovelada, é instigar o outro, perturbar, brigar. O menino outro dia, eu ganhei uma tangerina, descasquei, fiquei apertando a casquinha e sentindo o cheiro da tangerina assim. Então o menino falou para mim assim: Maharaj, o senhor me lembra a merenda escolar da escola pública que eu fiz, que vinha tangerina lá em São Paulo. Vinha tangerina, sabe o que a gente fazia? A gente apertava no cabelo das meninas, para as meninas ficarem com cheiro de tangerina, e elas odiavam. E o nosso prazer era ver as meninas odiarem que os meninos jogavam a tangerina no cabelo delas. Já pensou? Mas o Kirtanarasa está dizendo aqui que na época dele os meninos jogavam no olho dos outros meninos. Já pensou? Aquele ácido no olho. Isso é divertimento em Kali Yuga, gente. Imagine o divertimento que é perturbar as meninas para elas chegarem em casa para lavar o cabelo, os meninos com os olhos irritados por causa do ácido lá. Isso é Kali Yuga. Então Chaitanya veio para dar o remédio. Enetio Sadimaya. Ele veio para dar o remédio para essa doença que nós temos. Essa falta de concentração, né? Déficit de atenção, depressão e tudo mais. Ele veio para dar o remédio para isso. Então, o Chaitanya Charitamrita, esse livro que nós vamos ler, é uma coleção. São vários volumes divididos em 3 partes. A primeira parte é das atividades infantis. A segunda parte das atividades intermediárias, já como adulto. E a terceira parte, a parte final. Ele abandonou o corpo muito cedo, com 48 anos de idade. Muito precocemente. Então, a última parte fala disso. Esse livro é considerado, inclusive na academia, é considerado como a lição final, a obra mais importante a respeito do Vaishnavismo. É considerado o Chaitanya Charitamrita, que trata de toda a tradição, de todos os conceitos filosóficos. Tudo isso está no Chaitanya Charitamrita. Você lembra daquele livro que eu lhe dei, que eu emprestei? Um livro produzido que o autor, um pesquisador americano, levou 20 anos para escrever esse livro. Os amigos dele diziam: qual a utilidade desse trabalho? Ele era um acadêmico de uma universidade dos Estados Unidos. Levou 20 anos escrevendo e no fim ele colocou como a palavra final. O título do livro é esse em inglês: A Palavra Final. A palavra final do que é o Vaishnavismo. E hoje o livro é famosíssimo. O cara já até morreu, porque levou 20 anos para escrever o livro. E o livro hoje é em ciência da religião, filosofia da Índia e tudo mais, é o topmost da pesquisa. E ele ele fala sobre o Chaitanya Charitamrita. E ele diz do trabalho maravilhoso que é o Chaitanya Charitamrita. O autor do Chaitanya Charitamrita era um idoso
mais que idoso, eu acho que estava na quarta idade, já tinha quase 90 anos. E ele mesmo se descreve como surdo, quase cego, a memória vacilante, ele colocou assim. Então ele se concentrou, ele pegou todos os diários que havia sobre dos associados de Chaitanya, as biografias de Chaitanya, ele pegou todos e estudou e fez o Chaitanya Charitamrita entrando nos detalhes que não eram mencionados. Então, quem lê o Chaitanya Charitamrita fica com muita vontade de ler os outros livros. O Mahakavya de Murari Gupta, por exemplo, não tem em português. O Chaitanya Mangala, o Chaitanya Bhagavata. Então esses autores, Murari Gupta, Lochana Das Thakur, Vrindavana Das Thakur e Krishna Das Kaviraj, que escreveu o Chaitanya Charitamrita, fizeram um bem imenso para a sociedade, porque eles conseguiram colocar na forma de livros um assunto que é de fundamental importância para essa era. Alguém que veio e que transformou a política indiana no que se refere à religiosidade. Então, assim, Chaitanya Mahaprabhu foi descrito no Chaitanya Charitamrita, e este capítulo é o capítulo conclusivo, onde o próprio Chaitanya, em conversa com dois associados, Ramananda Roy e Swarupa Damodara, que eram os companheiros da última etapa da vida dele já, ele discutindo dia e noite, ele dormia pouquíssimo já, assim, ele dormia pouquíssimo e estava em sintomas de êxtase espiritual. Então, nesse capítulo que nós vamos ler, Krishnadas Kaviraj descreve que Chaitanya conversava com Ramananda Roy e com Swarupa Damodara sobre tópicos muito, muito íntimos. E resolveu, então, puxar um assunto que ele mesmo já tinha escrito, que é o Sikshastakam. O Sikshastakam ele escreveu anteriormente, mas na última etapa ele resolve puxar o Sikshastakam para explicar para essas duas pessoas. E isso é uma maravilha no Chaitanya Charitamrita. Quando Krishnadas descreve isso, é uma maravilha. Eu vou explicar apenas o primeiro dos oito astakams, né? das oito instruções de Chaitanya Mahaprabhu, que é a mais completa, que trata sobre o cantar dos santos nomes e glorifica o cantar. Os outros também mostram benefícios, mas este verso especificamente, que é o primeiro, o famoso Chetodarpana, né? Esse verso ele descreve 7 níveis de consciência que são despertados através do cantar dos santos nomes. Eu trouxe um livro de um devoto, discípulo de Prabhupada, Mahanidhi Swami, e que é muito interessante e que descreve isso. Eu trouxe para não correr o risco, não estou tão idoso quanto Krishnadas Kaviraj, mas às vezes a minha memória falha. Então eu trouxe para me guiar se houvesse algum esquecimento. E também eu vou consultar o livro de canções que tem a tradução mais famosa do Sikshastakam, porque a tradução do Chaitanya Charitamrita é um pouco mais literal e a do livro de canções é mais poética. Então a mais poética é mais conhecida. Mas eu vou ler do Chaitanya Charitamrita, que está em português, uma parte desse capítulo 20. E a introdução de Prabhupada. Olhem o que Prabhupada fala sobre esse capítulo. Ele diz assim: as orações Sikshastakam. Em seu Amrita Pravaha Bhashya, Srila Bhaktivinoda Thakura é um grande mestre na nossa linha,
E esse Amrita Pravaha Bhashya é um comentário sobre o Chaitanya Charitamrita que ele escreveu. Então aqui esses nomes são assim mencionados e pode ser que alguém fique sem saber o que está acontecendo, né? Com tantas palavras. Eu vou contar uma coisa. Uma vez, meu irmão, que é devoto, estava com a esposa na casa da minha mãe, um apartamento, e a empregada da minha mãe, que já conhece muito do Hare Krishna e tudo da gente, estava na portaria. Terminou o horário dela, ela estava esperando alguma coisa na portaria, e o porteiro estava lá e chegou um devoto. Então o devoto pediu para ligar para o apartamento, e aí ligou, e a esposa de Chitra, Mãe Maharaja, atendeu. Então ele falou assim: Jai Mataji, Hare Krishna, a Prabhu Vichitra está? Aí ela disse, respondeu alguma coisa lá, né? Então, Jai, Haribol. Então o porteiro perguntou para a moça, né, a empregada da minha mãe, que língua ele falou? Pra gente é português isso, né? A gente qualquer um entende, né? Jai, Hare Krishna. Só está era português aí. Né? Só está. Prabhu Vichitra está? A única coisa, né? Então o rapaz perguntou, aí a empregada disse, não, ele perguntou, aí ela já falou, né? Porque ela conhece tudo, aí não, ele falou com a esposa. Você entendeu? Você entendi, ele está perguntando se o Sérgio falou o nome dele, está aí, estava aí, estava assim. Então aqui é a mesma coisa, né? Em seu Amrita Pravaha Bhashya, Srila Bhaktivinoda Thakura, né, faz o seguinte estudo, sumário do 20º capítulo. Sri Chaitanya Mahaprabhu passava suas noites saboreando o significado do Sikshastaka na companhia de Swarupa Damodara Goswami e Ramananda Roy. Às vezes ele recitava versos do Gita Govinda de Jayadeva Goswami, do Srimad Bhagavatam, do Jagannatha Vallabha Nataka de Sri Ramananda Roy ou do Krishna Karnamrita de Sri Diva Mangala Thakur. Dessa maneira, ele ficou absorto em emoções estáticas. Durante os 12 anos em que viveu em Jagannath Puri, Sri Chaitanya Mahaprabhu deliciou o sabor da recitação desses versos transcendentais. Ao todo, o Senhor esteve presente neste mundo mortal por 48 anos. Após insinuar o desaparecimento do Senhor, o autor do Chaitanya Charitamrita faz uma breve descrição de todo o Antya-lila e então termina seu livro. Isso é Prabhupada fazendo a introdução para o que vai ser falado. Então, este capítulo é muito interessante, como vimos, porque Chaitanya já está super aposentado. Ele não tem mais nada a ver com o funcionamento da sociedade como ela existia dentro do ambiente que ele estava. Ele se aposentou, se retirou, ensinou que tinha que todo mundo ir para a rua cantar o Mahamantra Hare Krishna, que esse negócio de templo está fora de moda. Isso era há 500 anos atrás, né? Esse negócio de templo está fora de moda, tem que sair mesmo, tem que cantar mesmo na rua, tem que abordar as pessoas e fazer com que as pessoas cantem e dancem, pezinho para lá, pezinho para cá, ou então dar essa voltinha, que é o passo do Swami 2, como foi explicado aqui. Eu sou bom aluno, aprendi. Então, Chaitanya Mahaprabhu ensinou tudo isso, e quando chegou nessa época, ele já estava retirado. Ele foi para Jagannath Puri, que era o lugar mais tradicional, e lá ele se absorveu. Notem que Vrindavana não estava construída, tá? Vrindavana existia, estava lá e tudo, alguns templinhos, alguns lugares muito assim recatados, mas não estava construída como foi posteriormente pelos Goswamis, não é? Então o lugar, o reduto mais de concentração de pessoas buscando a consciência de Krishna era Jagannath Puri para Chaitanya. Então Chaitanya vai em Jagannath Puri ali e se absorve com o serviço a Jagannath. Então ele está com Swarupa Damodara e Ramananda Roy. Vamos ver o que os versos dizem.
Prabhupada deu muito poucos significados, porque o capítulo é Chaitanya explicando o significado do Sikshastaka. Então, Prabhupada deu muito pouco significado, vocês vão ver. Apenas os mais afortunados deleitar-se-ão com as palavras loucas de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que se misturaram com o júbilo, a inveja, a agitação, a submissão e o pesar, todos produzidos por emoções amorosas estáticas. Não era loucura. Tá? Palavras loucas aqui tem o mesmo significado que a gente fala. Que loucura! Né? Não tem nada a ver com a loucura sob o ponto de vista psiquiátrico. Mas aqui palavras loucas se refere a isso. Palavras já desajustadas da sociedade que ele estava mencionando. E quem está falando aqui é Krishnadas Kaviraj, o autor, né? Então ele sempre faz assim, ele faz uma introdução e depois ele se concentra. Então ele fecha os olhos, se concentra e faz uma oração. A oração é essa: todas as glórias ao Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu, todas as glórias ao Senhor Nityananda. Este quadro mostra exatamente isso que ele está dizendo. Todas as glórias a Advaita Chandra e todas as glórias a todos os devotos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Enquanto residia, aí ele começa a descrever. Enquanto residia assim em Jagannatha Puri, Sri Chaitanya Mahaprabhu ficava continuamente dominado, dia e noite, pela saudade de Krishna. Dia e noite, ele, com dois associados seus, a saber, Swarupa Damodara Goswami e Ramananda Roy, saboreava transcendentais canções e versos bem-aventurados. Ele deliciou-se com os sintomas de diversas emoções transcendentais, tais como júbilo, lamentação, ira, humildade, ansiedade, pesar, ânsia e satisfação. Ele recitava seus próprios versos, expressando-lhes os significados e as emoções, e assim deleitava-se em saboreá-los com estes seus dois amigos. Às vezes o Senhor absorvia-se numa condição específica e ficava acordado a noite inteira, recitando versos relacionados e deliciando-lhes o sabor. Com muito júbilo, Sri Chaitanya dizia: meus queridos Swarupa Damodara e Ramananda Roy, confesso-vos que cantar o santo nome é o meio mais plausível de se alcançar a salvação nesta era de Kali. Nesta era de Kali, o processo de adorar Krishna é realizar o sacrifício mediante o cantar do santo nome do Senhor. Quem faz isto é, com certeza, muito inteligente e consegue refúgio aos pés de lótus de Krishna. Na era de Kali, pessoas inteligentes realizam um canto congregacional para adorar a encarnação de Deus, que constantemente canta o santo nome de Krishna. Embora sua tez não seja escura, ele é o próprio Krishna. Ele está acompanhado de seus associados, servos, armas e companheiros íntimos. Este é um famoso verso, né? Krishna Varuna Tuisha Krishna, do 11º canto do Srimad Bhagavatam. Então aqui, esse verso é comentado por Hridayananda Maharaj na tradução original do Bhagavatam, lá no Bhagavatam. Então no verso 11, continuando: basta cantarmos o santo nome do Senhor Krishna para que nos livremos de todos os hábitos indesejáveis. É este o meio de despertarmos toda a boa fortuna e iniciarmos o fluir das ondas do amor a Krishna. É muito interessante, isso aqui observem que já é o final do Chaitanya Charitamrita. Então está sendo falado uma filosofia muito profunda, mas sem detalhes. Então ele está dizendo como é que nós podemos deixar fluir tudo que a gente mais quer, e essa filosofia pós-modernista mais prega para a gente: deixa fluir, deixa acontecer, deixa rolar, não é? Vamos deixar rolar. Isso é o que a gente fala hoje em dia, influenciado pela filosofia pós-modernista, pois aqui está tratando disso, como deixar rolar a consciência de Krishna que a gente pratica. E ele diz que o fluir dessa onda, de deixar rolar, acontece
quando nós nos livramos dos maus hábitos, daquelas manias que nós adquirimos. E que o Mahamantra Hare Krishna é o melhor método para nós nos livrarmos dos maus hábitos. Os maus hábitos que limitam a nossa consciência, que limitam a nossa experiência espiritual, que nos faz pensar que somos meros seres humanos com um número de CPF e somos reconhecidos pelo número de CPF. A gente chega num balcão, a pessoa pergunta, número do CPF, e a gente tem que dizer o número do CPF. E ele imediatamente sabe da vida da gente toda. Imagine, é isso e nós pensamos que isso é ser maravilhoso. Mas além de ser humano, há uma alma espiritual contida dentro do coração de cada um de nós. E essa alma espiritual está travada, cheia de manias, como há séculos atrás, não, pelo menos no século passado, para não ser assim tão exagerado, o Wilson Simonal, alguém já ouviu falar dele? Pois é, o Wilson Simonal cantava uma canção sobre mania. Mania de falar mal, mania de querer bem, mania de passar o dedo na tinta fresca. Então ele descrevia isso. Essas manias é o que está sendo falando aqui. Está sendo falado aqui agora. As manias que limitam, as manias humanas, as manias que nós desenvolvemos como seres humanos, esses maus hábitos. E eles impedem que role a consciência de Krishna. E cantar Hare Krishna faz com que essas manias destravem e o cantar do Hare Krishna role realmente. Então é isso que está sendo dito aqui, né? E aí começa o Chetodarpana, famoso verso, né? Chetodarpana Marjanam Baba Mahadavagnir Vapanam Shreya Kairava Chandrika Vitaranam Vidyavado Jivanam Ananda Buddhi Vardanam Pratipadam Purnamrita Swadanam Sarvatmasnapanam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtana. Este é o verso que aqui vem agora e que a tradução eu vou ler daqui, que é mais didática. Ofereço minhas respeitosas reverências aos 6 Goswamis. Não, desculpa. Mais um. Glória ao Sri Krishna Sankirtana, que tira do coração toda a poeira acumulada por anos e extingue o fogo da vida condicionada que se apresenta sob a forma de repetidos nascimentos e mortes. Este movimento de Sankirtana é a principal bênção para a humanidade em geral, porque espalha os raios da lua da bênção. É a vida de todo o conhecimento transcendental. Aumenta o oceano de êxtase transcendental e nos capacita a saborear completamente o néctar pelo qual sempre ansiamos. Este é o verso que eu gostaria de comentar. Eu vou ler todos os outros, mas eu gostaria de comentar esse porque tem 7 pontos muito importantes que glorificam o cantar dos santos nomes. O Kirtanarasa montou todo o workshop dele e deu para que nós pudéssemos glorificar os santos nomes dessa maneira. E agora nós vamos fazer, eu creio que vai complementar ou acrescentar à experiência prática um pouco dessa filosofia que é representada aqui neste verso, que é o que aqui o Templo de Recife, liderado pelos jovens dessa geração, está fazendo há 6 anos. E agora estamos comemorando os 6 anos. Então, Chaitanya Mahaprabhu cita este verso e depois ele explica. Então eu vou ler um pouquinho da explicação dele. Ele diz assim: realizando o canto congregacional do mantra Hare Krishna, podemos destruir a condição pecaminosa da existência material, purificar o coração sujo e despertar todas as variedades de serviço devocional. O resultado de cantarmos é que despertamos nosso amor por Krishna e saboreamos a bem-aventurança transcendental. Em última análise, obtemos a companhia de Krishna e dedicamos-nos a seu serviço devocional como se imergíssemos num grande oceano de amor. Para quem conhece, está vendo o que ele está explicando, né? Aqui Ananda Buddhi Vardhana, né?
Ele está explicando aqui o grande oceano de amor. Depois ele diz, a lamentação e a humildade. Bom, aqui já é Krishnadas Kaviraj falando. A lamentação e a humildade surgiram dentro de Sri Chaitanya Mahaprabhu, e ele passou a recitar outro de seus próprios versos. Quem ouve o significado deste verso pode esquecer-se de toda a infelicidade e lamentação. Tudo que a gente quer, não é? Todo mundo quer ser feliz. Quem não quer ser feliz? Se nós ficarmos ali parados no calçadão da Conde da Boa Vista e falarmos para quem vai entrar no shopping, você quer ser feliz? Você vai dizer, claro. Se fosse lá em Belo Horizonte, iam dizer, que é isso, mané? Né? Mané, uai, mané. Todo mundo quer ser feliz. Então, essa felicidade que nós queremos pode ser alcançada através do processo da consciência de Krishna, que se baseia em cantar os santos nomes. Isso aqui está sendo explicado aqui. Então, o próximo verso da Namakari Bahuda diz assim: ó meu Senhor, somente teu santo nome pode conceder todas as bênçãos aos seres vivos, e por isso possuís centenas e milhões de nomes, como Krishna e Govinda. Nestes nomes transcendentais, aplicaste todas as tuas energias transcendentais. Nem mesmo há regras rígidas e severas para cantar estes nomes. Ó meu Senhor, por bondade, facilmente nos possibilitas a aproximarmos-nos de Ti por meio dos Teus santos nomes. Mas desventurado como sou, não sinto atração por eles. Aí, vamos ver o que o Chaitanya Charitamrita diz. Como os desejos das pessoas variam, Tu, por Tua misericórdia, distribuíste diversos santos nomes, para que as pessoas se sintam atraídas. Tem gente que não gosta do nome Krishna, mas vai gostar do nome Govinda, né? Ou outro nome. Inclusive tem outros nomes que não são dessa cultura, né? Como Adonai, que é outro nome, Javé e Jeová, outros nomes assim que são também nomes de Deus, mas que são revelados em outras escrituras, têm a mesma potência. Independente de tempo ou lugar, quem canta o santo nome, mesmo enquanto come ou dorme, alcança toda a perfeição. Cantar e comer. Aplicaste tuas potências plenas em cada um dos santos nomes, mas sou tão desventurado que não tenho apego ao cantar de teus santos nomes. E aí ele continua: ó Swarupa Damodara Goswami Ramananda Roy, ouvi enquanto descrevo os sintomas de como devemos cantar o Mahamantra Hare Krishna para despertarmos muito facilmente o nosso ainda adormecido amor por Krishna. Aí agora vem o verso Trinada Pisani Chena, que é famoso, né? Que diz: deve-se cantar o santo nome do Senhor em um estado de espírito humilde, considerando-se inferior à palha na rua. Deve-se ser mais tolerante que uma árvore, destituído de todo sentido de falso prestígio, e deve-se estar pronto para oferecer todo o respeito aos demais, aos outros, né? Em tal estado de espírito, pode-se cantar o santo nome do Senhor constantemente. Então, viram aqui, né? A gente pode substituir a palha na rua pelo descartável na rua, né? Porque aqui está falando de uma época que não tinha asfalto, não tinha calçamento. Então, às vezes tinha realmente palha na rua. Agora a gente não encontra palha na rua, a gente encontra descartável. Especialmente aqui no Nordeste, a gente ainda tem a mania de jogar pela janela do ônibus e os copinhos de café, de água. Isso a gente ainda faz muito, né? Então, eu sou daqui, posso falar na intimidade com vocês. Então, então esse verso está dizendo isso. Imagine ser mais humilde que o copinho de café descartável jogado na rua. Imagine, né? Fica lá, o vento joga, o menino chuta, a mãe não deixa o menino pegar porque está sujo,
não é rejeitado, largado, tem que ser mais humilde que isso. Isso é o que ele está dizendo. Mas, continuando, aquele que se considera inferior à palha, que é mais tolerante que uma árvore, que não conta com honra pessoal, mas está sempre disposto a oferecer todo o respeito aos outros, pode sempre muito facilmente cantar os santos nomes do Senhor. Estes são os sintomas daquele que canta o Mahamantra Hare Krishna. Embora muito elevado, ele se julga inferior à palha no chão e, como uma árvore, tolera tudo de duas maneiras. Ao ser cortada, a árvore não protesta e, mesmo ao secar, ela não pede água a ninguém. Interessante. Tudo que uma árvore possui, como seus frutos e flores, ela entrega a qualquer pessoa. Ela tolera o calor abrasante e torrentes de chuva, e mesmo assim dá abrigo aos outros. Quem nunca parou embaixo de uma árvore num dia de sol ou de chuva, né? Às vezes a gente fica assim no começo de uma chuva, a gente vai para baixo da árvore. Embora seja a pessoa mais elevada, o Vaishnava não tem orgulho e presta todo o respeito a todos, sabendo que todos são o local de descanso de Krishna. Quem canta dessa maneira os santos nomes do Senhor, com certeza despertará o seu ainda adormecido amor pelos pés de lótus de Krishna. Adormecido por quê? Por causa das nossas manias, dos nossos anartas. Por isso, o amor está adormecido, não flui. Está lá encravado, não flui, não tem como fluir. Porque tem um monte de obstáculos. Mas esses obstáculos são removidos. Enquanto falava dessa maneira, a humildade do Senhor Chaitanya intensificou-se e ele passou a orar a Krishna para que pudesse pôr em prática o serviço devocional puro. Onde quer que haja uma relação de amor a Deus, é sintoma natural o devoto não se considerar como tal. Ao invés disso, ele sempre pensa que não tem sequer uma gota de amor por Krishna. Nadana Najana Nasundari. Né? Ó Senhor do Universo, ó Senhor Todo-Poderoso, não tenho nenhum desejo de acumular riquezas, tampouco desejo belas mulheres, nem quero um grande número de seguidores. Tudo que desejo é teu serviço devocional imotivado, nascimento após nascimento. Este verso aqui tem um detalhe que é Chaitanya Mahaprabhu falando, mas ele era um homem. Então ele fala, embora na poesia, ele não colocou assim de uma maneira universal. Ele colocou com muito sentimento, como o Kirtanasa pedia para a gente colocar sentimento no nome. Ele colocou, então ele disse, eu não desejo riqueza, não desejo seguidores, mas ele era homem, então ele disse, eu não desejo belas mulheres. Mas esse verso também é útil para qualquer pessoa atraída pela afetividade, pela vida sexual. Então o que ele quer dizer aqui é que não deseja riqueza, não deseja seguidor, bajulador, e nem tampouco deseja ser amado e desfrutar da vida material. Ele não está interessado nos três primeiros níveis de autorrealização humana, que são sobrevivência, isso é psicologia, não é a nossa filosofia mesmo, né? Mas sobrevivência, afetividade e autoestima. Então ele está dizendo isso aqui. Eu não desejo riqueza, não desejo prestígio, não desejo que minha autoestima fique lá em cima, com todo mundo me oferecendo prestígio, nem desejo ser amado, como todo mundo. Imagine, se a gente não é amado, vai para o psicólogo, gasta um dinheiro enorme para dizer ninguém me ama, ninguém me quer, não é? Ou então vai fazer poesia ou música brega. Meu Deus, tem muitas maneiras, não é? Tem muitas maneiras de expressar que não é amado. Mas ele está dizendo aqui, eu não desejo isso, gente. Está dizendo, eu não desejo isso. E a única coisa que ele deseja é o serviço devocional a Krishna, imotivado, sem motivação de ordem pessoal. Bom, então, continuando, ele diz, com muita humildade,
Considerando-se uma alma condicionada no mundo material, Sri Chaitanya Mahaprabhu voltou a expressar o seu desejo de ser dotado com o serviço devocional. Aí, o próximo verso. Aí Nanda Tanuja Kinkaram. Está aqui. Ó filho de Maharaj Nanda, Krishna, sou teu servo eterno, porém, de alguma forma, caí no oceano de nascimentos e mortes. Por favor, retira-me deste oceano de mortes e coloca-me como um dos átomos aos teus pés de lótus. Poesia para falar sobre liberação, no mais alto nível, a liberação que é o retorno ao mundo espiritual, numa linguagem poética, com toda a licença poética aqui, é explicado que ele não deseja nada, ele se dirige a Krishna como o filho de Nanda, para mostrar que ele está falando de Krishna mesmo, não está falando de outro. Então, ó filho de Maharaj Nanda, eu sou seu servo eterno, sempre fui. Antes de estar aqui nesse mundo agora, eu já era seu servo, mas de alguma forma eu caí aqui agora e estou nascendo e morrendo em inúmeras encarnações. E eu melhoro um pouco, aí nasço bonitão, rico e tal, aí fico apegado ao meu dinheiro, aí não dou caridade, fico mesquinho, aí nasço feio e pobre de novo, aí depois nasço de novo de outra maneira, e eu estou assim neste oceano de nascimentos e mortes. Por favor, retira-me deste oceano e me leva de volta para o lugar original, onde não tem mais nascimento e morte. É isso que ele está dizendo aqui, né? Então, continuando, no Chaitanya Charitamrita, meu querido Senhor, quando meus olhos ficarão decorados... Opa, acho que eu pulei. Esse é o... É engraçado que é um mais bonito que o outro, né? Não é? E ele explicando pessoalmente, por isso que Prabhupada nem dá significado. Então, para explicar o Ainanda Tanuja Kinkaram, ele diz: sou teu servo eterno, mas esqueci-me de vossa onipotência. Agora caí no oceano de ignorância e fiquei condicionado à energia externa, famosa Maya. Sê imotivadamente misericordioso comigo, deixando-me ficar ao lado das partículas de poeira a teus pés de lótus, para que eu possa dedicar-me a servir vossa onipotência como teu servo eterno. Humildade e ansiedade naturais despertaram então no Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ele orou a Krishna para ser capaz de cantar o Mahamantra com amor estático. Nayanam Galadashu Daraya. E aí vai. Ó meu Senhor, quando meus olhos se decorarão com lágrimas de amor fluindo constantemente ao cantar teu santo nome. Quando minha voz se embargará e quando os pelos de meu corpo se arrepiarão com a recitação de teu nome. Essa é a tradução do original do verso. E agora ele vai explicar, né? Sem amor a Deus, minha vida é inútil. Portanto, oro para que me aceites como teu servo e me concedas o salário do amor estático por Deus. Porque o servo tem que ganhar um dinheiro, né? Então ele está dizendo aqui, o salário que eu quero, por ser seu servo, é o amor estático por Deus. Eu quero esse emprego. Agora está uma crise de desemprego. Eu quero esse emprego de ser seu servo e quero o salário. Meu salário é amor por Deus. A saudade de Krishna despertou diversas doçuras de angústia, lamentação e humildade. Portanto, Sri Chaitanya Mahaprabhu falou como se tivesse louco. Meu Senhor Govinda... Não. Yugaitam Nimishana. Ó Govinda, sentindo tua separação, estou considerando o momento como se fossem 12 anos ou mais. Lágrimas fluem de meus olhos como torrentes de chuva, e sinto que o mundo todo está vazio com a tua ausência. E aí ele vai explicar. Nessa minha agitação, o dia nunca termina, pois cada momento parece ser um milênio. Derramando lágrimas incessantes, meus olhos lembram nuvens na estação das chuvas.
Quem nunca teve a sensação de que um momento durasse muito tempo, né? Então, mas ele está aplicando isso aqui na saudade que ele tem de Krishna, do seu Senhor. Nós não sentimos isso. Nós esquecemos que um dia já estivemos com Deus. Nós esquecemos isso. Nós podemos lembrar de nossas experiências na nossa primeira professora, da nossa primeira namorada, nosso primeiro namorado, da casa que nós moramos com a nossa avó, né, das histórias que a avó contava. Nós podemos lembrar disso, mas nós não lembramos que somos servos eternos de Cristo. Mas aqui Chaitanya se lembra, ele está mencionando essa lembrança e está pedindo ajuda, né? Mencionando que para ele o mundo inteiro está vazio na ausência de Cristo. Nessa minha agitação o dia nunca termina. Devido à saudade de Govinda, os 3 mundos tornaram-se vazios. Sinto-me como se ainda, estando eu vivo, um fogo me queimasse aos pouquinhos. Só com o propósito de testar meu amor, o Senhor Krishna mostrou-se indiferente para comigo. E minhas amigas dizem, melhor ignorá-lo. Porque ele está em êxtase aqui, então ele está já no humor de Radharani. E aí Radharani se queixa que Krishna está indiferente. E as meninas dizem, ignora ele que rapidinho ele está atrás de você. Isso aqui, a gente conhece isso, né? A gente repete isso nos nossos perde-tempos dentro desse Enquanto Srimati Radharani pensava dessa maneira, as características naturais do amor manifestaram-se graças ao seu coração puro. Os sintomas estáticos de inveja, muita ânsia, humildade, zelo e súplica manifestaram-se todos de uma só vez. Neste estado de espírito, a mente de Srimati Radharani ficou agitada e por isso ela falou às suas amigas, Gopis, um verso de devoção avançada. No mesmo espírito de êxtase, Sri Chaitanya Mahaprabhu recitou este verso e ao agir assim, sentiu-se tal qual Srimati Radharani. Ashlishya Vapadaratam Pinashtuma. Não conheço ninguém exceto Krishna como meu Senhor. E ele assim permanecerá, mesmo que me trate asperamente com seu abraço ou despedace meu coração, evitando ficar presente diante de mim. Ele é completamente livre para tomar toda e qualquer atitude, pois ele é sempre meu Senhor adorável, incondicionalmente. Esse foi o último do Sikshastaka. Eu acho que eu poderia deixar a explicação do Chetodharapana para amanhã, não é? Na aula de domingo. Do jeito que o senhor quiser. Eu, a gente particularmente, não lembro de ficar muito mais tempo ouvindo, porque está muito prazeroso. Mas pode ser para compartilhar com mais pessoas. Sim, e também pelo tempo também, né? Para a gente poder cumprir assim com o horário, que são 7 explicações. Eu corri o que eu pude nessas 8 agora. Fiz assim no pique e estou cansado já de tanto correr. Vamos deixar para amanhã, porque eu estudei esse verso e eu queria falar mais dele. Senão a gente pode passar do horário e ficar meio chato. Vocês têm alguma pergunta até agora? Então, assim, resumindo para concluir, esses versos Chaitanya escreveu antes. Imagine que ele é um grande filósofo. Ele é estudado, inclusive, na academia como um reformador do Vaishnavismo, o mais importante reformador religioso que fez, que agrediu a classe dos Brahmanas e teve coragem de fazer agrediu a classe dos Brahmanas, que era a casta dos sacerdotes orgulhosos, Brahmanas, porque os sacerdotes não queriam que divulgasse as glórias dos santos nomes para a população em geral. E ele também agrediu o governo. Fez uma rebelião, uma manifestação, assim, não armada, mas com tochas de fogo,
muitas e muitas pessoas com tochas de fogo saíram caminhando assim. Até onde? Até o palácio do governo muçulmano. E o governador muçulmano, quando viu aquilo na frente dele, que avisaram para ele, por medida de segurança, o senhor, por favor, recolha-se nos seus aposentos. O chefe de segurança falou, ele foi para baixo da cama, gente. Ele foi para baixo da cama. Mas Chaitanya Mahaprabhu disse, não sairemos daqui enquanto ele não vier me receber. Diga a ele, que é o neto de Jagannatha Mishra. É neto, né? Jagannatha Mishra, pai. Filho de Jagannatha Mishra. Que quem está aqui é o filho de Jagannatha Mishra, que é filho do amigo dele. Como é o nome do avô? Já era amassado tudo isso. Mas aí, ele disse, diga a ele que quem está aqui é Nimai, e eu quero ser recebido por ele. Aí foram lá, chamaram e ele veio. E aí ele já veio na diplomacia, mas porque os seguranças disseram, está todo mundo pacífico. Aí ele veio... Como é que está o seu avô? Exatamente. Então aí começaram a conversar, e aí se entenderam, e ele disse, tudo bem, você pode fazer o seu movimento de santidade nas ruas, mas fique sabendo que eu tomei a providência de proibir, porque os brahmanas da sua própria religião vieram dizer que você estava cometendo sacrilégio, distribuindo o mantra Hare Krishna, que é secreto para todo mundo. Então ele disse, não, os brahmanas, eles se desviaram, deixa comigo que eu vou resolver com eles. Está liberado, podemos ir para a rua, né? Tá bom, então ele saiu. Uhul! Sabe aquele símbolo que tem assim, que é como se fosse um oval assim, só que assim, e tem a tílica no meio? Sim. É um sinal de que o Kasi autorizou, que aquele símbolo é dele, e a tílica significa que ele estava autorizando, tinha autorização dele para se cantar os santos nomes. Eu não sabia disso. Por isso que tem, você já viu Já? Tem assim, aquele tipo pirulito, com isso aí, porque é o símbolo do Kasi mais a tílica que fala, então está autorizado pelo Kasi. Poxa, que bacana, né? É legal. Vai ter uma palestra de diálogo interreligioso em João Pessoa. E eu acho que eu vou, em vez de levar dando, eu vou levar isso. E vão perguntar por que, eu vou explicar. Acho que vai ser bem bacana. Porque isso aconteceu 500 anos atrás, na Idade Média, gente. Isso era a Idade Média. A Europa no obscurantismo. E a Índia fazendo revolução já para liberar a religião para o público, de um modo geral. Indo contra. Então, o Renascimento. O Renascimento, exatamente. Imagina que coisa linda, né? Muito bom. Então eu prometo amanhã encontrar um jeito de, no Bhagavad Gita, trazer o Chetodhartana e a gente vai explicar os 7 pontos importantes amanhã. Tá bom? Tá sim. Obrigado pela atenção de vocês, todas as glórias a Sri Prabhupada.